As palavras do nosso belo pastor são profundas e decisivas para a alegria e a liberdade de nossos corações nesse domingo. O Senhor Jesus nos alerta que tudo tem seu princípio espetacular na sua voz, dentro do coração das ovelhas. Tudo começa dentro do coração. Hoje somos levados pelo medo, pelas angústias, pelos temores, porque não ouvimos a voz do belo pastor de nossas almas. Somos enganados pela voz dos falsos pastores, pelas mentiras dos demônios, que vêm para matar, roubar e destruir. Como disse o Senhor Jesus, neste tempo em que estamos vivendo, quantos são os cristãos e cristãs que estão colocando a sua confiança nos falsos pastores, nas promessas feitas falsamente por eles, falsas profecias, falsas consolações. Abandonam o Evangelho, a porta verdadeira, para colocarem suas esperanças nas falas humanas. Vindas da mídia, das redes sociais, dos embusteiros, que somente desejam sugar as ovelhas até o fim, destruí-las, matá-las, e ainda mais delas se alimentarem, para o bem de seus ventres, como escreveu o apóstolo Paulo. As ovelhas estão se perdendo por falta de conhecimento, de orientação das realidades do céu. Na verdade, nós temos medo das realidades do céu, de onde nos veio nosso belo pastor, nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo. Não podemos colocar nossa esperança nas promessas dos homens, que não têm o Espírito Santo de Deus. Não amam as ovelhas, pelo contrário, vêm como opressores para matar as ovelhas, usar delas para o seu mentiroso pastoreio. Filhos e filhas da igreja, neste tempo de provação mundial, de tanta confusão de doutrinas, de epidemias, de abuso dos mais poderosos sobre toda essa situação, nosso coração não pode ser pastoreado
por mentiras, medos, angústias que assolam o nosso coração. Precisamos viver na liberdade dos filhos de Deus, liberdade das ovelhas do Senhor Jesus, que sabem escutar a voz do belo pastor. Por que tanto medo deste tempo presente? Na verdade, esse tempo deve ser vivido com a maestria de ovelhas, com a maestria de ovelhas do Senhor Jesus, que escutam a sua voz, e não como ovelhas que não têm pastor, que ficam a escutar homem daqui, homem dali, mulher daqui, mulher dali, falsas profecias. E não escutam o belo pastor. Nós temos medo. E atenção, escuta, temos que viver como se fôssemos morrer amanhã. Essa é a sabedoria. Essa é a sabedoria. Nossa alegria é estar com o Senhor Jesus a cada dia. Escutar sua voz de belo pastor. Medo do amanhã? Por que medo do amanhã? Se tens medo, vives como pagão, como disse o Senhor Jesus, como quem não crê, e não como ovelhas do Senhor Jesus. Medo de perder o quê? Medo de perder o que tens por causa do amor por Jesus, que falará ao seu coração. Que não, que sem partilha não podemos mais viver com alegria e liberdade. Medo de perder o que tens por causa do amor por Jesus, que falará ao seu coração que sem partilha não poderemos mais viver com alegria e liberdade? Porque os que se dizem cristãos e cristãs estão sendo tomados por tanto medo? Medo da morte? Medo do amanhã? Amadas ovelhas, são perguntas que devem fazer meditar o nosso coração nesse tempo presente. Estamos ansiosos para que tudo passe, não é verdade? Mas não passará sem o dia a dia, sem a tua vida ofertada. Mas se passar, o que faremos? Estamos escutando a voz do Senhor Jesus? Ou estamos escutando a voz dos falsos pastores que não conhecem o Senhor Jesus, não amam as ovelhas? Muitos a serviço dos demônios, levando as ovelhas ao medo e a perder a fé na presença viva do Senhor Jesus, nosso belo pastor.
Na verdade, ainda somos apegados demais a nós mesmos, ao nosso futuro, aos nossos planos, aos nossos bens, à nossa família, e esquecemos que o belo pastor deu a vida, e se quisermos ser livres, devemos nos entregar a cada dia ao amor que dá vida por quem espera o nosso amor. Além de nossas famílias, além dos laços familiares, tantos estão angustiadas por causa dessa situação, por causa do futuro. Por não obedecer à voz do belo pastor. Não há dúvida que nossas ovelhas precisavam mais nesse tempo presente do abraço dos seus pastores, da esposa do Cordeiro, de vê-los adorando o Senhor Jesus com suas igrejas abertas para serem abraçadas, ter a alegria de escutar, batendo a porta de nossas casas, para sentar em nossas mesas. Porque a prudência do céu é diferente da prudência da terra. O belo pastor não tem medo de estar entre suas ovelhas, porque ele escuta a voz do seu Senhor. Creio ser de profunda necessidade nesse tempo presente parar de pensar que somente nos bastam as seguranças humanas e a obediência aos poderes públicos. E atenção, sede atentos. A maioria dos que estão nos poderes públicos não conhecem a voz do belo pastor. A maioria deles pertencem à maçonaria. Não tem o senhorio de Jesus em suas vidas. Não adoram ao Senhor Jesus, mas um tal arquiteto do universo, que não é o Pai, nem o Filho e nem o Espírito Santo. Outros pensam somente em seus futuros politizados e abastados. Outros se dizem evangélicos, mas estão bilionários por causa do Senhor Jesus. São poucos e poucas os que verdadeiramente escutam a voz do Senhor Jesus. Há poucos dias, o governador de Santa Catarina deu a ordem para que o Senhor Jesus, tão sublime sacramento, fosse entregue aos fiéis dentro de uma embalagem plástica. Queria poder dizer a este coração infeliz que melhor seria, pela sua satânica ideia, ele experimentar colocar sobre a sua cabeça um saco plástico e perceber quanto tempo ele conseguiria ficar sem respirar. Diria a este burro na fé: não sabes o que pensas em tua ignorância. Pensa no ser apenas um pedaço de pão, mas é o corpo vivo do Deus vivo, que respira e tem sentimentos. E que Ele é o Senhor da tua vida, ignorante.
e que pode lhe tirar a graça de respirar, quando assim o desejar. Amadas ovelhas, que o Espírito Santo te leve a testemunhar a alegria de escutar a voz do belo pastor de sua alma. Não deixe seu coração se perverter por tantos falsos pastores que vêm com pele de ovelhas, mas são lobos que não querem poupar as ovelhas, mas matar, roubar e destruir. Aniquilar as ovelhas, destruí-las, membro por membro. Nossa gratidão aos bispos e sacerdotes que têm a coragem de estarem com suas ovelhas, sem o medo de lhe perderem a vida. O Senhor disse que Ele é a porta das ovelhas, portanto as ovelhas têm que encontrar a porta aberta na vida de cada pastor, de seus corações. Não posso deixar de me lembrar de Francisco de Assis, que durante a sua vida cuidou dos leprosos, sem respeito humano algum. Como o padre Damião de Molokai, que morreu leproso. Francisco cuidava dos leprosos sem respeito humano algum, desde o momento que o Senhor Jesus lhe disse, ao ver o leproso que nem o cheiro podia suportar, vá a ele e o beije. Desde aquele momento, Francisco passou a curar os leprosos, a morar com eles sem medo de ser possuído por essa enfermidade que em sua época era incurável e sinal de maldição. Creio que Francisco não usaria máscara em nossos dias, mas as colocaria nos que encontrasse pelas ruas. Hoje, o síndrome do medo parece ser vivido em nome de obediência aos poderes públicos que não respeitam o Senhor Jesus, nem creem nele. Estamos já cansados de tanto respeito humano, de colocar nossa fé aos pés desses homens e mulheres que não são os belos pastores, não querem a vida plena das ovelhas, mas querem uma carreira política, uma politização do Evangelho e dessa pandemia. Desgraçados e aproveitadores desse tempo presente, os falsos pastores que vêm para roubar, matar e destruir. O Senhor Jesus disse, as minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as chamo pelo nome. Amadas ovelhas, nada deves temer, pelo contrário, o Senhor sabe o seu nome. Nada deves temer, pelo contrário, sua vida, a vida dos seus a vida da sua família está nas mãos do belo pastor. Escreveu o apóstolo Paulo. Perdão, escreveu o apóstolo Pedro, hoje em sua carta. Na boca do Senhor Jesus não existia mentira. Por sua chaga somos curados. O nosso belo pastor é a nossa cura, nossa liberdade, nossa alegria.
nesse tempo de tanta insegurança de sair ou não sair pelas portas de nossas casas. Lembra-te, o Senhor Jesus te diz: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a tua liberdade para poder amar, consolar, estar ao lado de quem sofre. O Senhor Jesus não te fará perecer. Quem te faz perecer e quer levá-lo à morte é Satanás, que não entra pela porta, mas é salteador e ladrão. Falsos pastores que só pensam em tirar tudo das ovelhas pouco a pouco, sugar as ovelhas até o fim, não só financeiramente, mas usam as suas vidas. Fazem da política seu redil de morte às ovelhas. Fazem da casa de Deus um comércio religioso. Amedrontam as ovelhas com falsos dízimos. Não sabem chamar as ovelhas pelo nome. Não conhecem as ovelhas. A igreja primitiva, no Didaqué, no catecismo primitivo, já nos falava, no século I, de um fundamento precioso para discernir o verdadeiro do falso pastor. O seu modo de viver deve ser como o Senhor Jesus, igual ao Senhor Jesus. Então, este é verdadeiro pastor. Ter o conhecimento do coração, da misericórdia do Senhor Jesus, pelas suas ovelhas, o mais belo dos filhos dos homens, o belo pastor. Eu repito, discernimento para saber se é verdadeiro ou não esse pastor. O verdadeiro pastor tem um modo de viver do Senhor Jesus. Tem os sentimentos do Senhor Jesus, nosso belo pastor. Senhor Jesus, te adoramos esse domingo. Tu és o nosso belo pastor, tu és nossa alegria. Tira todo o medo do nosso coração, toda a confusão, e dai-nos ser livres pelo poder do teu Espírito Santo. Amém.